A riqueza não pertence aos que mais trabalham. Se pertencesse, professores e operários seriam bilionários. Mas eles não são. A fortuna segue o poder. E o poder pertence aos que controlam, aos que dobram as regras, aos que ousam primeiro. Você acredita mesmo que o mundo recompensa esforço? Então, por que os que mais se sacrificam são justamente os que menos têm? A resposta a essa pergunta vai revelar por que você ainda não é rico. E se este vídeo incomodar suas certezas, deixe uma curtida agora. Porque verdades incômodas são as únicas que realmente transformam. A grande maioria permanece pobre porque está jogando o jogo errado. Eles acreditam na mentira mais antiga do mundo. Se eu trabalhar mais duro, um dia serei rico. Pensam que a riqueza é uma recompensa pelo suor, pelas longas horas, pelo sacrifício. Mas abra os olhos e observe ao seu redor. Os trabalhadores mais dedicados da sociedade são frequentemente os mais pobres. Operários da construção civil destroem seus corpos. Enfermeiras trabalham em turnos noturnos intermináveis. Professores derramam suas almas nos alunos. E mesmo assim, lutam para pagar o aluguel. Se o trabalho duro fosse a chave, todos eles seriam bilionários. Claramente, o sistema não recompensa esforço. Ele recompensa poder. Maquiavel compreendeu isso há séculos. Ele disse que o homem que trabalha para outro é sempre um servo. Mas o homem que faz os outros trabalharem para ele é sempre o mestre. Reflita sobre isso por um instante. Os pobres trocam tempo por dinheiro. Os ricos trocam alavancagem por dinheiro. É por isso que um CEO pode ganhar em um dia o que um funcionário ganha em um ano inteiro. Não porque o CEO trabalhe mais duro, mas porque o CEO controla o sistema. Esta é a ilusão do trabalho duro. É uma armadilha projetada para manter as pessoas obedientes. A sociedade te diz: faça uma faculdade, arrume um emprego, trabalhe 40 anos, economize o que puder. Mas esse caminho não leva à riqueza. Leva à sobrevivência. É você entregando os melhores anos da sua vida construindo o império de outra pessoa. E no final, você se aposenta com apenas o suficiente para sobreviver. Isso não é liberdade, é uma jaula. E aqui está a psicologia por trás disso. Os seres humanos são programados para seguir líderes, não iguais. A razão pela qual pessoas ricas ascendem tão rapidamente é porque elas assumem posições de comando. Elas projetam certeza, fazem movimentos ousados, e os outros se reúnem ao redor delas. As pessoas dão seu tempo, dinheiro e confiança a líderes que parecem poderosos. Uma vez que esse fluxo começa, a riqueza se multiplica. Enquanto isso, o trabalhador dedicado permanece invisível. Ele bate ponto na entrada, bate ponto na saída, se esforça. Mas ninguém o segue. Ninguém investe nele. Ninguém vai investir. Ele fica preso em um ciclo, pensando que mais horas trarão mais dinheiro. Mas o tempo é limitado. E o esforço sozinho nunca vai libertá-lo. É por isso que a maioria das pessoas permanece quebrada. Elas estão presas na mentalidade do trabalho. Acreditam que trabalhar mais duro um dia compensará. Mas a verdade é que trabalho duro sem poder apenas alimenta os ricos. Cada hora trabalhada constrói o castelo do mestre, não do servo. Então, o primeiro princípio que você deve gravar em sua mente é este: trabalho duro não é igual a riqueza. Controle é igual a riqueza. Se suas decisões não movem dinheiro, você ainda é apenas um peão. E peões são sacrificados em todos os jogos. Observe cuidadosamente os ricos. Eles trabalham mais duro que os pobres? Não. Eles trabalham de forma diferente. Eles focam em propriedade, não em trabalho. Focam em alavancagem, não em suor. E por causa disso, sua ascensão é 10 vezes mais rápida. A lição aqui é brutal, mas clara. Pare de adorar o trabalho duro como o caminho para a riqueza. Não é. O trabalho duro pode mantê-lo vivo, mas apenas o poder pode torná-lo rico. Agora pense comigo. Se trabalho duro não cria riqueza, o que cria? As pessoas acham que o dinheiro governa o mundo. Mas olhe mais de perto.
O próprio dinheiro obedece a um mestre, e esse mestre é o poder. Onde quer que o poder vá, o dinheiro o segue como uma sombra. É por isso que os ricos não perseguem dinheiro. Eles perseguem controle. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele não estava falando sobre moedas ou fortunas. Ele estava falando sobre poder. E séculos depois, sua visão ainda corta mais profundo que qualquer citação motivacional que você verá online. Porque aqui está a verdade. O caminho mais rápido para a riqueza não é acumular salários, é construir alavancagem. Pense nisso. O trabalhador troca seu suor por um salário. O mestre troca suas decisões por impérios. O trabalhador passa a vida batendo ponto. O mestre passa a vida puxando as cordas. Quem você acha que termina no topo? Aqui está o primeiro erro que as pessoas cometem. Elas confundem esforço com controle. Dizem, se eu apenas trabalhar mais duro, vou me destacar. Mas você pode dobrar suas horas, triplicar seu esforço e ainda assim estar quebrado se não tiver alavancagem. Por quê? Porque seu trabalho ainda está acorrentado ao sistema de outra pessoa. É por isso que o operário da construção civil constrói arranha-céus, mas não pode morar neles. É por isso que a enfermeira mantém hospitais funcionando, mas mal consegue pagar suas contas. Eles trabalham mais duro que bilionários, e ainda assim a riqueza flui por eles sem parar. Maquiavel riria da ideia de que trabalho duro é igual a riqueza. Ele diria, o homem que trabalha para outro é sempre um servo. O homem que faz os outros trabalharem para ele é sempre um mestre. Essa é a distinção brutal. Então, qual é o princípio aqui? Simples. Controle cria riqueza. Deixe-me mostrar como isso funciona na vida real. Imagine dois homens que abrem um restaurante. Um se torna o chefe, cozinhando do amanhecer até a meia-noite. O outro cuida dos sistemas, contrata a equipe, controla a marca. No início, o chefe parece ser o trabalhador mais dedicado. Mas anos depois, quem é mais rico? Aquele que construiu o sistema. Por quê? Porque o poder se multiplica. O trabalho não. É por isso que os ricos não apenas trabalham, eles se posicionam, compram influência, controlam recursos, ficam no topo de pirâmides onde centenas ou milhares de pessoas se movem em resposta às suas decisões. E se você chegou até aqui percebendo que está jogando o jogo errado há anos, então já entendeu o valor deste canal. Inscreva-se, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa compreensão estratégica da realidade. Agora vamos quebrar isso com psicologia. Os seres humanos são programados para seguir líderes, não iguais. Quando alguém mostra certeza e autoridade, outros se alinham atrás. Eles dão lealdade, dinheiro, energia, até mesmo seu tempo. E aqui está o truque. Uma vez que você controla esse fluxo, a riqueza não apenas goteja, ela inunda. Mas vamos olhar para a consequência de fazer isso errado. Se você escolher o caminho seguro, se jogar o jogo de trabalhar duro, economizar mais, esperar 40 anos, você terminará com nada além de exaustão. Isso não é riqueza. É escravidão vestida de conforto. Você trocou seus melhores anos para construir o império de outra pessoa. Entregou seu tempo, e em troca, eles te deram apenas o suficiente para sobreviver. É por isso que tantas pessoas se aposentam quebradas. Passaram a vida em modo de sobrevivência, nunca percebendo que a sobrevivência era a armadilha. Pensaram que estavam vencendo, mas na realidade, estavam apenas jogando o jogo errado. A sabedoria de Maquiavel vira à mesa. Ele nos diz, não pergunte como faço dinheiro, pergunte como ganho poder. Porque uma vez que você tem poder, o dinheiro segue automaticamente. Vamos ser práticos. Como você constrói esse tipo de poder? Primeiro, possua, não alugue. Pare de pensar como um trabalhador. Comece a pensar como um proprietário. Possua um negócio, possua ativos, possua atenção. Propriedade é o primeiro passo em direção ao controle. Segundo, influencie a percepção. Maquiavel sabia que as aparências frequentemente importam mais que a verdade.
Se as pessoas acreditam que você é poderoso, elas vão tratá-lo como poderoso. Esse tratamento em si atrai riqueza. Reputação pode torná-lo rico mais rápido que anos de trabalho. Terceiro, corte o peso morto. Se você está em uma jaula, saia. Não desperdice décadas se provando em um ambiente que nunca vai recompensá-lo. Vá onde o poder está disponível. Novas indústrias, mercados em crescimento, espaços inexplorados. Quarto, mova-se com ousadia. O poder não vem de esperar. Ele vem de atacar primeiro, agir decisivamente e recusar-se a hesitar quando a oportunidade bate. Quando você começa a aplicar isso, vai notar algo estranho. O mundo começa a se curvar ao seu redor. De repente, você não está mais perseguindo dinheiro. O dinheiro persegue você. Investidores se aproximam. Parceiros te procuram. Oportunidades aparecem onde não havia nenhuma antes. Mas aqui está o aviso. A ascensão não é suave. Quando você começa a ganhar poder, a resistência segue. Inveja, sabotagem, traição. Tudo vem com o território. Maquiavel diria que essa resistência não é um problema, mas uma prova. Prova de que você entrou no poder real. Prova de que você parou de ser invisível. E esse é o ponto que a maioria das pessoas perde. Elas querem riqueza sem poder, conforto sem risco. Você não pode separar os dois. Riqueza rápida requer poder, e poder requer ousadia. Então, da próxima vez que você se pegar pensando, se eu apenas trabalhar mais duro vou me destacar, pare. Essa é a mentalidade de um servo. Em vez disso, pergunte: como construo controle? Como faço minhas decisões moverem dinheiro, não meus músculos? Essa é a mentalidade de um mestre. Porque no final, não é o homem mais inteligente ou o trabalhador mais dedicado quem enriquece mais rápido. É aquele que compreende esta lei. Controle cria riqueza. Mas há algo que separa aqueles que ganham poder temporário daqueles que constroem impérios duradouros. E esse algo é chamado de ousadia estratégica. A maioria das pessoas espera. Espera por mais dinheiro, mais tempo, a chance perfeita. Mas enquanto esperam, os ousados atacam. E a fortuna, como Maquiavel nos alertou, não recompensa os cautelosos. Ela pertence aos audaciosos. Aqui está uma verdade amarga. Hesitação mata a riqueza. As pessoas pensam que jogar pelo seguro um dia as tornará seguras, mas na realidade, segurança é apenas outra palavra para a morte lenta. Olhe para a história. Impérios, negócios, dinastias, nenhum deles foi construído por homens cautelosos. Foram construídos por aqueles que ousaram quando os outros congelaram. Maquiavel comparou a fortuna a uma mulher. Ele disse que ela recompensa os ousados, os agressivos, os que agem. O que isso significa para você? Significa que a riqueza não é educada. Ela não espera na sua porta. Você tem que sair e reivindicá-la antes que outra pessoa o faça. Vamos falar de psicologia. Por que a ousadia cria riqueza? Porque o dinheiro segue a certeza. Quando você age com convicção, mesmo sem todas as respostas, as pessoas presumem que você sabe o que está fazendo. Elas confiam em você, seguem você, investem em você. A certeza é magnética, a dúvida repele. Agora, vamos quebrar a armadilha comum. As pessoas dizem: vou começar quando tiver mais economias. Vou começar quando a economia estiver estável. Vou começar quando o momento for certo. Você já ouviu isso? Talvez você mesmo tenha dito. Mas essa espera, essa é a inimiga. Oportunidades não esperam pelo seu conforto. Quando você estiver pronto, a porta já estará fechada. Pense em qualquer fortuna feita rapidamente. Não foi sorte, foi velocidade. Fundadores de empresas de tecnologia que lançaram antes da onda chegar. Investidores que compraram quando os outros estavam com medo. Líderes que aproveitaram momentos que pareciam incertos para todos os outros. Eles não esperaram. Eles se moveram. Aqui está a consequência de esperar. Invisibilidade. Se você hesita, você se mistura à multidão.
Você se torna mais um rosto, mais um seguidor, mais um servo. Ninguém investe nos cautelosos. Ninguém aposta nos tímidos. E quando você finalmente age, é tarde demais. Alguém mais ousado já reivindicou o prêmio. Então, qual é a alternativa? Construa um viés para a ação. Crie o hábito de se mover enquanto os outros pensam. Se uma ideia te empolga, teste-a em 24 horas. Não deixe a hesitação sufocar seu impulso. Segundo, aprenda a usar o medo como um sinal. Quando você sente medo, nem sempre é um aviso. Frequentemente é prova de que você está perto do poder. Jogadores ousados não recuam quando sentem medo. Eles agem por causa dele. Terceiro, posicione-se em arenas de movimento rápido. A riqueza não cresce em lagos estagnados. Ela explode em campos como tecnologia, finanças, mídia, ou indústrias passando por mudanças massivas. Quanto mais rápido o campo, mais rápida a fortuna. E, finalmente, ataque antes da certeza. A maioria das pessoas espera até ter 100% de certeza. Pessoas ousadas se movem quando têm 60% de certeza, porque sabem que quando estiverem prontas, a janela já terá se fechado. Deixe-me pintar uma imagem. Imagine dois homens à beira de uma corrida do ouro. Um diz: vamos esperar e estudar a terra. Vamos planejar o local perfeito. O outro diz: pegue uma pá e comece a cavar. Quem fica rico? Aquele que se moveu primeiro. Mesmo que não fosse perfeito, sua velocidade superou a hesitação do pensador. Agora, vamos mais fundo. Por que a ousadia é tão rara? Porque os humanos temem a perda mais do que desejam o ganho. Psicólogos chamam isso de aversão à perda. O homem médio prefere evitar perder R$100 do que arriscar ganhar 1.000. E essa mentalidade é o motivo pelo qual a maioria permanece medíocre. Os ricos viram isso. Eles dizem: se eu não arriscar nada, não ganho nada. Se eu perder, vou me recuperar. Mas se eu ganhar, subo rápido. É por isso que Maquiavel disse que a fortuna é como uma mulher. Ela despreza os tímidos. Ela escolhe o homem que mostra força, que se move decisivamente, que não pede permissão. Vamos ser práticos. Como você aplica isso? Haja sob pressão. Treine-se para se mover quando as apostas parecerem altas. Essa pressão aguça as decisões. Assuma riscos assimétricos. Nem todos os riscos são iguais. Encontre movimentos onde sua desvantagem é pequena, mas sua vantagem é massiva. É assim que a ousadia se torna inteligente. Reivindique oportunidades cedo. Seja um investimento, uma nova habilidade ou uma tendência. Mova-se antes da multidão. O primeiro a se mover sempre ganha maior. Desapegue-se da aprovação. Ação ousada trará críticas. As pessoas vão chamá-lo de imprudente. Esse é um sinal de que você está se movendo rápido o suficiente para ser notado. Se ninguém duvida de você, você é invisível. Quando você pratica isso, algo muda. Você começa a notar como todos os outros realmente são lentos. Você os verá presos em ciclos intermináveis de hesitação, enquanto você já está no seu segundo ou terceiro movimento. E uma vez que o impulso se constrói, as pessoas não conseguem te alcançar. Mas não vamos adoçar isso. Ser ousado tem um custo. Você vai cometer erros, vai perder às vezes, vai enfrentar inveja e ataques. Mas lembre-se do aviso de Maquiavel: resistência é prova do seu poder. Se ninguém tenta pará-lo, você não subiu alto o suficiente. No nível avançado, ousadia não é apenas sobre seus próprios movimentos. É sobre controlar os movimentos dos outros. Líderes não apenas agem ousadamente por si mesmos. Eles inspiram exércitos a se moverem com eles. Eles multiplicam sua ousadia através de seguidores, equipes, redes. É assim que impérios surgem em tempo recorde. Então, aqui está a conclusão. A riqueza ama velocidade. A fortuna favorece os ousados. E a cada momento que você hesita, outra pessoa está pegando o que poderia ter sido seu. Os ousados podem tropeçar, mas os cautelosos nunca sobem.
Mas existe uma ferramenta que os ousados usam para multiplicar seu impacto em 10 vezes. E essa ferramenta separa aqueles que trabalham com as próprias mãos daqueles que movem montanhas com um único empurrão. A maioria das pessoas empurra com as mãos nuas e se pergunta por que nada se move. Os ricos encontram uma alavanca. Com um empurrão, eles movem montanhas. Essa alavanca é chamada de alavancagem e é o motor oculto da riqueza rápida. Aqui está uma pergunta: por que um homem luta por décadas enquanto outro homem parece subir em um ano? A resposta é alavancagem. Alavancagem é como você faz um movimento e obtém 10 resultados. É a arte de multiplicar esforço, dinheiro e influência. Sem ela você rasteja, com ela você voa. Maquiavel entendia isso. Ele sabia que governantes nunca lutavam batalhas sozinhos. Eles usavam alianças, exércitos, medo e reputação como alavancas para estender seu poder. E o mesmo princípio se aplica à riqueza hoje. Vamos dividir isso. Existem 4 tipos principais de alavancagem: dinheiro, pessoas, conhecimento e atenção. Primeiro, alavancagem de dinheiro. Os pobres dizem: não posso começar até economizar o suficiente. Os ricos dizem: de quem é o dinheiro que posso usar? Eles usam empréstimos, investidores e parcerias como combustível. Eles entendem que dinheiro é um soldado. Ele se move quando comandado. Se você tem medo dele, ele serve outra pessoa. Se você o comanda, ele constrói seu império. Segundo, alavancagem de pessoas. Sozinho, você se move como um caracol. Com outros, você se move como uma tempestade. Olhe para reis, CEOs, influenciadores. Eles não subiram sozinhos. Inspiraram exércitos, equipes e seguidores a agirem de maneiras que multiplicaram sua visão. Se você pode recrutar, persuadir e direcionar outros, você tocou na forma mais rápida de crescimento. Terceiro, alavancagem de conhecimento. Não é apenas o que você sabe, é o que você sabe antes dos outros. Pense em investidores que identificaram tecnologia antes de ela explodir, ou governantes que firmaram alianças antes que os inimigos percebessem. Conhecimento usado cedo é uma arma. Dá a você uma vantagem enquanto todos os outros ainda estão cegos. Quarto, alavancagem de atenção. Este é o novo rei da riqueza. Atenção é dinheiro. Controle como as pessoas te veem e você controla suas escolhas, sua confiança, suas carteiras. É por isso que influenciadores, marcas e líderes sobem tão rápido. Atenção se converte em parcerias, vendas e oportunidades. Agora, aqui está o erro comum. O homem médio tenta fazer tudo sozinho. Ele diz: vou trabalhar mais duro, economizar mais, aprender tudo sozinho. Mas Maquiavel chamaria isso de fraqueza. O homem que insiste em se mover sozinho se move como um fazendeiro arrastando um arado. O homem que usa a alavancagem se move como um general comandando um exército. Vamos usar psicologia. Os humanos são atraídos pela força. Quando veem alguém se movendo com visão, eles querem se juntar. É por isso que a alavancagem cresce sobre si mesma. Uma vez que as pessoas acreditam que você está subindo, elas te empurram ainda mais alto. Esse impulso é impossível de criar sozinho. Mas o que acontece se você ignorar a alavancagem? Você se esgota, passa anos se esforçando enquanto alguém mais jovem, menos qualificado e mais ousado te ultrapassa em meses. Você os assiste subir e pensa que tiveram sorte, mas não tiveram. Eles têm alavancagem. Então, qual é a alternativa? Mude sua mentalidade de como faço isso para quem, ou o que pode me ajudar a fazer isso mais rápido. Essa única mudança te leva de trabalhador a comandante. Aqui estão algumas táticas práticas. Use o dinheiro de outras pessoas. Não tema dívida ou investimento. Se o movimento é calculado, o capital pode torná-lo rico mais rápido do que economizar jamais fará. Construa alianças. Às vezes se unir supera ir sozinho. Compartilhe poder agora. Expanda depois. Invista no conhecimento certo.
Não apenas consuma conteúdo aleatório. Aprenda o que te dá uma vantagem injusta. Capture atenção. Fale, publique, faça networking, construa sua marca. Se ninguém conhece seu nome, ninguém te paga. Quando você aplica isso, vai notar algo estranho. De repente, seus movimentos criam ondulações maiores. As pessoas começam a te ligar em vez de você persegui-las. Investidores, clientes, parceiros. Eles veem seu impulso e querem entrar. Mas aqui está o truque maquiavélico. Quanto mais alto você sobe com alavancagem, mais rápido os inimigos aparecem. Rivais vão ressentir sua velocidade. Velhos amigos podem invejar sua ascensão. Competidores vão tentar sabotá-lo. Esse é o preço do crescimento rápido. Maquiavel alertou. Poder atrai resistência. Se ninguém está tentando te parar, você não está se movendo rápido o suficiente. No nível avançado, a alavancagem não é apenas sobre ferramentas. É sobre percepção. Maquiavel disse: aparências frequentemente importam mais que a verdade. Se você parece poderoso, as pessoas te tratam como poderoso. Esse tratamento em si se torna alavancagem. É por isso que reputação vale mais que esforço bruto. Uma marca forte pode mover montanhas que a habilidade bruta nunca poderia. Então, aqui está o jogo final. Imagine que você controla dinheiro através de investidores, pessoas através de equipes, conhecimento através de insights e atenção através de influência. O que acontece? Você não apenas sobe, você se torna intocável. Você construiu uma fortaleza. Outros dependem de você. Outros precisam de você. E quando eles precisam de você mais do que você precisa deles, você já venceu. Esse é o caminho maquiavélico. Não riqueza lenta e cautelosa, mas poder rápido e alavancado. E uma vez que você pisa nele, vai perceber por que os ricos nunca jogam o jogo dos trabalhadores. Eles nunca empurram com as próprias mãos. Eles sempre usam a alavanca. Então lembre-se disso. A diferença entre se mover como um caracol e se mover como uma tempestade se resume a uma coisa: alavancagem. Encontre sua alavanca e o mundo se moverá para você. Mas há algo que poucos compreendem e que separa aqueles que simplesmente ficam ricos daqueles cujos nomes ecoam pela eternidade. Ficar rico é fácil. Permanecer rico e ser lembrado muito tempo depois de partir, esse é o jogo real. A riqueza desaparece, mas o legado é a moeda definitiva. Todo império, toda fortuna, toda dinastia enfrenta a mesma pergunta: ela sobreviverá ao homem que a construiu? A maioria das pessoas não pensa além de ficar rica. Mas a história nos mostra que ficar rico é apenas metade da batalha. Os verdadeiros mestres, as mentes maquiavélicas, não apenas perseguem riqueza. Eles constroem legado. Maquiavel sabia disso bem. Ele observou governantes que subiram rapidamente, mas desapareceram tão rápido quanto surgiram. Por quê? Porque construíram seu poder sobre fundações fracas, sobre sorte, sobre fortuna temporária ou sobre carisma pessoal que morreu com eles. Os que perduraram eram diferentes. Eles criaram sistemas, símbolos e histórias que sobreviveram aos seus próprios corpos. Pense nas dinastias que duraram séculos. Pense em bilionários cujos nomes se tornaram marcas, não apenas contas bancárias. Isso não é mais riqueza, é legado. E legado é o que torna seu poder imortal. Vamos dividir isso em camadas. Primeiro, legado de sistemas. Se seu império depende apenas de você, ele desmorona quando você cai. Mas se você constrói sistemas, estruturas de negócios, redes leais, instituições, esses sistemas continuam produzindo muito depois de você partir. O rei morre, mas o trono continua. O CEO se aposenta, mas a empresa ainda cresce. Essa é a fundação da riqueza duradoura. Segundo, legado de conhecimento. Governantes escrevem leis. Líderes escrevem livros. Empreendedores criam planos. Conhecimento passado adiante é uma arma afiada para a próxima geração. Quando você controla não apenas o presente, mas as mentes do futuro,
Seu poder se multiplica através do tempo. Terceiro, legado de imagem. Maquiavel enfatizou o poder da percepção. Ele sabia que como as pessoas se lembram de você, importa mais do que quem você realmente era. Reputação sobrevive à realidade. Pense nisso. Ainda falamos sobre César, Alexandre, Rockefeller, Jobs, não apenas por seu dinheiro, mas pelas imagens que esculpiram na história. Quarto, legado de influência. Verdadeira riqueza não é sobre quanto você possui, é sobre quantas vidas são moldadas pela sua existência. Isso pode ser através de negócios que empregam milhões, ideias que reformulam a cultura, ou movimentos que sobrevivem ao seu nome. Influência é riqueza convertida em eternidade. Agora, aqui está a armadilha. Os de mente pequena perseguem dinheiro rápido. Eles o gastam em luxos, tentando parecer ricos em vez de construir algo duradouro. Os ousados constroem impérios, mas os sábios constroem impérios que sobrevivem a eles. Psicologicamente, os humanos anseiam por imortalidade. Mas corpos morrem, fortunas decaem, palácios desmoronam. Legado é a coisa mais próxima da eternidade. É por isso que governantes esculpem estátuas, marcas nomeiam arranha-céus, e homens lutam guerras para que nomes sejam lembrados. Mas aqui está a verdade maquiavélica. Legado não é sobre moralidade. Alguns governantes são lembrados como heróis, alguns como tiranos. Ambos são lembrados porque foram poderosos o suficiente para deixar uma marca. A história não pergunta se você foi legal. Ela pergunta se você importou. Então, como você constrói legado em sua própria vida? Pare de pensar pequeno. Se seu único objetivo é pagar contas, você nunca vai subir acima da sobrevivência. Pense em décadas, não em dias. Construa sistemas, negócios, investimentos, equipes, estruturas que vivem sem você. Proteja seu nome,